Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas lições bíblicas, que o tema da revista é Até os Confins da Terra. E hoje nós vamos falar da lição 14, a última lição. Mas antes de darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por todos aqueles que vão assistir, Senhor, através das redes sociais. Que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada família, cada vida, Senhor, e que o Seu Espírito Santo possa fazer compreender aquilo que nós vamos estudar. Que seja tudo feito para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e que Tu nos abençoa, Pai. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos dar início à nossa lição 14, que é a última lição, inclusive no último dia do ano, já que é dia 31, né, do 12 de 2023. Então vamos dar início à nossa lição 14, que fala, a missões é a volta do Senhor Jesus. E tem o texto áureo, que é lá no Evangelho de Mateus 24:14, que diz: Este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então nós temos que ver que esse Evangelho tem que ser pregado, né? E aí nós temos a leitura bíblica que nós vamos ler agora, que é Mateus 24, já que nós lemos o versículo 14, mas eu vou ler do 3 ao 14, para pegar o contexto. Então diz o seguinte, a partir do versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos, em particular dizendo, diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá a tua vinda e o fim do mundo? Foi que eles perguntaram a Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e peste, e terremotos, e vários outros lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, vão te entregar para ser atormentados, e matar-vos e sereis odiados, e todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por isso, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, no último versículo, que é o 14, que ele fala, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Quer dizer, porque não chegou o fim ainda, né? Já que desde lá, há mais de 2000 anos atrás, já se pregava o tempo do fim, né? Que o próprio Apocalipse fala, né? Da questão de aquela visão que João teve do Apocalipse, que na questão de ferir o fim. Mas porque precisa se pregar o Evangelho para que muitas pessoas que ainda não creram em Jesus venham ser salvas. Então, por isso que ainda Jesus não retornou.
Então, nós vamos agora entrar na revista como pretendemos falar na questão do Evangelho de Jesus. Temos como introdução, nesta oportunidade, encerraremos este semestre e relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da Igreja e a volta de Jesus. Essa bendita esperança é um motor espiritual que motiva e anima todos a nossa prática missionária. É compreensão a respeito da iminência da vinda do Senhor Jesus, sempre trouxe um senso de urgência para a Igreja no Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Lá no item 1 da revista, alcançando o mundo até Cristo volte. Este Evangelho do Reino será pregado e o texto Mateus 24, 14, como já lemos, afirma que o fim se virá somente depois que o Evangelho do Reino tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nossa nova vida em Jesus, como realidade disponível na morte e ressurreição de nosso Senhor. Como podemos ver no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, aqui somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada, conforme seu desígnio. Até isso ocorrer, a Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a toda pessoa até que ele volte para arrebatar sua Igreja. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. A urgência da tarefa. A urgência da pregação do Evangelho, por causa da volta de Jesus, é algo disposto nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus, de modo de dar frutos antes da volta do Senhor Jesus, conforme Mateus, capítulo 25, do versículo 19 a 30. Nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa, conforme João 4, versículo 35. Ou seja, da vinda de Cristo, dos obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo pouco, conforme Mateus 9, capítulo 9, versículo 37, e da noiva que tem que ser ataviar, está pronta para as bodas com o noivo, conforme Apocalipse 19, versículo 6 ao 9. Isso que fala sobre a igreja, que é a noiva, e Jesus, que é o noivo. Então, nós temos aqui a volta de Jesus atrelada à obra missionária. A relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária. Como afirma o grande evangelista Billy Graham, de acordo com Mateus 24, 14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças para esse serviço. Temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que alguém pereça. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender aos chamados da evangelização, pois o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha alma sábio é, conforme lá Provérbio 11, versículo 30. O chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo, conforme Apocalipse 1:3. Por isso o Senhor Jesus Cristo continua a chamar a sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser programado até a volta do Senhor. Nesta última hora da igreja neste mundo, é uma nova geração de voluntários que precisam responder o chamado universal
para a evangelização, conforme Mateus 28, versículos 19 a 20, a fim que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, chamar por ocasião da sua volta. Aproveitamos, portanto, os meios ordianos de grande avanço tecnológico que possibilita a Igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a raça humana. Quando ele fala nessa grande avanço tecnológico, a gente faz lembrar das redes sociais, do Instagram, do YouTube e a questão do próprio WhatsApp. Quer dizer, são formas de a pessoa conseguir essa questão de evangelizar, para que chegue a todos os locais. A gente pode ver que no próprio interior, hoje em dia, já tem internet. E através da internet, o celular, as pessoas podem ouvir a mensagem do Senhor. Então, nós temos como conclusão, preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil. Nesses últimos tempos, quanto à prática missionária, é o nosso desejo que mais igrejas locais investam em oração, em recursos humanos e financeiros, para alcançar que ainda se encontram perdidos. Vivemos nos últimos dias da igreja no mundo e, por isso, essa obra é urgente e que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Então, nós podemos, revisando o conteúdo, aquelas tradicionais perguntas. Nós temos as 5 perguntas. E a primeira pergunta, o que é o Evangelho do Reino? Temos como resposta, basicamente, esse Evangelho do Reino é mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus, como realidade disponível na morte e ressurreição do nosso Senhor, como podemos ver no comentário da Bíblia em Estudo Pentecostal. A segunda pergunta é o que os discípulos de Cristo são instados a desenvolver. Temos como resposta, os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus de modo de dar fruto antes da volta do Senhor Jesus, conforme Mateus capítulo 25, versículos 19 a 30. A terceira pergunta, com quem está ligada a volta de Jesus? A resposta, a volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24, 14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Quarta pergunta, quais as palavras do apóstolo João podem ser aplicadas na igreja de hoje? Resposta, as palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual, entre aspas, o tempo está próximo, fecha aspas, conforme Apocalipse 1, versículo 3. E a última pergunta, você tem aproveitado os meios ordinários da tecnologia para evangelizar? Isso fica ao cuidado da resposta pessoal. Então, essa resposta é o seguinte, como é que a gente pode fazer? Responder, sim, podemos aproveitar as redes sociais para fazer. Por exemplo, o que está acontecendo agora? Eu estou, através das redes sociais, gravando essa aula da Escola Bíblica Dominical, explicando aos nossos irmãos e nossas irmãs a importância da obra missionária, a importância de nós fazermos missões. Ah, mas Sérgio, professor, eu não posso fazer missões transculturais, eu não posso sair do meu estado, muito menos do meu país, eu não tenho condições, eu estudo aqui, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, então como é que eu vou fazer? Sim, mas não precisa ser missionário transcultural, você pode ser missionário
na sua casa, você pode ser missionário na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você for, você pode pregar o Evangelho, você pode falar de Jesus Cristo, você pode falar das boas novas, você pode falar da salvação. Então, você pode falar, mas eu não tenho, assim, de repente, esse dom. Bom, para falar de Jesus não precisa de dom. Agora, para pregar o Evangelho, para ser um evangelista, sim, precisa de dom, porque você precisa ter o conhecimento da palavra e você tem que estar ligado em oração a Deus e você precisa ali saber como você vai proceder numa evangelização. Mas o que acontece? Você pode se preparar através do estudo da palavra, através da escola dominical que prepara, e você também pode contribuir financeiramente. Ou então, se você ainda tenha dificuldade, em qualquer valor você pode contribuir, mas você pode orar pelos missionários. Você pode orar para que Deus proporcione as vidas que possam, o Espírito Santo tocar no coração, para que eles possam contribuir com essa obra missionária. Porque há muitos missionários que precisam da nossa ajuda. Não só a ajuda financeira, mas a ajuda em oração, a ajuda em incentivo, entendeu? Então, tudo isso é necessário para que possamos fazer a obra missionária. E Jesus, muitas vezes, tem certos cristãos, como eu mesmo já pronunciei, que a hora Maranata vem Jesus, hora que falta a igreja, porque a gente vive um mundo tão conturbado, um mundo tão violento, as pessoas, muitas pessoas com falta de amor. Então é necessário que Jesus volte, porque o dia que Jesus voltar e arrebatar a igreja, nós não vamos passar mais por esse sofrimento. Nós vamos viver uma vida tranquila, uma vida de paz, sem enfermidade, sem choro, sem lágrima. Então nós vamos viver no reino dos céus. Então, mas para que Jesus volte, é necessário que pregue o Evangelho. Então é necessário que nós contribuímos de alguma forma para que os missionários possam fazer esse trabalho. Muitas vezes nós não podemos, como eu já falei, fazer esse trabalho transculturais para esses outros povos, muitas vezes povos em lugares que não se pode pregar o Evangelho livremente, mas há censura, há impedimento, mas que esses missionários eles possam ter sabedoria, discernimento e que Deus possa conceder a eles meio e condições para falar de Jesus. Então é muito importante nós estarmos ligados com essa obra de missões. Por isso que é importante fazermos essa questão dessa obra de missões. E eu falo para que todos os irmãos nós possamos de alguma forma contribuirmos para essa obra e que Deus possa abençoar a cada um de nós. Nós vivemos uns momentos aí desde outubro, né? Nós começamos praticamente dia 1º de outubro, nós tivemos várias lições, foram 14 lições, e a gente começou com a lição 1, que falava da grande comissão. Foi um enfoque etnocêntrico. Tivemos a lição 2 falando de missões transculturais e sua origem na natureza de Deus. Na lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento, já que ali começou, desde o Antigo Testamento, já o trabalho de missões, quando Deus fala para Abraão sair da sua parentela e para outras terras, né? Para que pudesse ali ele falar de Deus. Teve a lição 4 que falou sobre as missões transculturais no Novo Testamento. Falamos sobre a lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Falamos na lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Na lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários, que é muito importante, que a igreja dê esse apoio aos missionários. Na lição 8, falamos sobre os missionários fazedores de tendas, né? São aqueles missionários como o apóstolo Paulo, que embora
eles até, de como uma forma ou de outra, eles trabalham, às vezes, né, para o sustento também. É bem verdade que muitos missionários, eles trabalham tempo integral, então às vezes não tem um tempo para fazer assim um trabalho secular. E falamos na lição 9, a igreja e o sustento missionário. Falamos na lição 10, no desafio da janela 10/40. Falamos na lição 11, missões e a igreja perseguida, né? Como a igreja é perseguida e os missionários também, consequentemente. Falamos na lição 12, modelos de missões da igreja de Antioquia, né? Que era o modelo ali que começou a obra missionária. Falamos na lição 13, no propósito de missões. E finalmente falamos hoje na lição 14, que é missões e a volta do Senhor Jesus. Então, essa foi a lição que nós apresentamos. Muito boa essa lição sobre missões. Eu, naturalmente, ainda vou conversar com o pastor. Eu acredito que eu estava pensando, nesse mês de janeiro, tirar umas férias pela escola dominical como professor, porque eu pretendo preparar, fazer um estudo melhor, e tem que ver ainda a lição que vai ser aplicada. Vamos ver se nós continuamos com essa lição da CPAD, mas provavelmente vamos enfocar em outro estudo, né? E aí nessa questão eu pretendo no mês de janeiro não tá, mas eu não sei como é que vai ser na questão do pastor, se ele vai direcionar um outro para aplicar o estudo da escola dominical nesse mês. Mas em fevereiro, se Deus permitir, e com a permissão do pastor, é claro, que é o líder da igreja, eu posso continuar com o estudo através das redes sociais, ou então, quem sabe, esse estudo da escola bíblica na igreja presencial. Mas é que nós podemos, assim, através das redes sociais, alcançar mais vida, mas também podemos ter presencial e online. Então vai depender muito, mas provavelmente nós vamos dar continuidade a esse estudo na Escola Bíblica Dominical em fevereiro. Então agora vamos agradecer a Deus, e eu quero pedir a bênção para cada um de nós, inclusive pelo amanhã, um novo ano que inicia, né? Que Deus possa nos abençoar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse estudo, obrigado por essas 14 lições. Eu creio que essas lições falou aos nossos corações, que possamos, Senhor, estar sensível à Tua obra, estar sensível ao trabalho missionário, aos nossos irmãos e irmãs que estão nessa luta, nesse trabalho missionário, que o Senhor possa estar abençoando, abençoar cada um de nós, no sentido de nós contribuirmos com nossa oração, com nossas finanças também, Senhor, que possamos, Senhor, estar ali enfocado nesse trabalho missionário. Abençoe nossos dias, abençoe nosso domingo, abençoe nosso novo ano, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a cada família, a cada lar, com alegria, com paz, com saúde, com amor, Senhor, que possamos, Senhor, esse ano de 2024, crescermos na graça e no conhecimento da Tua Palavra, através da Tua Palavra que é pregada, através da Tua escola dominical. Levanta outras pessoas, Senhor, para assistir, pessoas para que estar, Senhor, disposta, Senhor, a aprender de Ti mais e mais. Seja conosco, ilumina a nossa mente e queira abençoar a cada um de nós, e que nós sejamos cada vez mais fiéis a Ti, Senhor, como o Senhor tem sido fiéis a nós, mesmo nós sendo infiéis, mas que possamos, Senhor, nos santificar e nos abençoar. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E irmãos e irmãs, eu quero desejar um feliz ano novo para todos que estão nos assistindo, para todos os familiares, por cada um que tem nos cooperado, Senhor, e que possa abençoar a cada um. É que eu te peço e te peço, em nome do Senhor Jesus, com a bênção para todos, e um feliz ano novo para todos. Amém.